Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha? Então vamos aqui para mais um relato ufológico. Dessa vez aqui trazendo para vocês o estranho caso da Giovanna Poda. Então vamos lá. O caso da italiana Giovanna Poda, de 43 anos, da Sardenha, é um dos mais estranhos e bizarros sobre o tema dos sequestros alienígenas. Segundo Giovanna, ela foi abduzida várias vezes por alienígenas desde os 5 anos. No início eles tinham interesse apenas em colher material genético, mas na fase adulta passaram a usá-la como cobaia para experimentos de fertilização de seres híbridos alienígenas. Produto desses sequestros e experimentos, Giovanna teria engendrado vários seres híbridos, uma mistura de aliens com humanos. E, segundo ela, depois de inseminada, eles a devolveram. Mas depois de 2 meses, voltaram para ela retirar o feto que ela carregava. Giovanna conta que já teve até 18 gestações. Giovanna garante que tem muitas evidências desses sequestros, que tem fotos dos seres e suas naves espaciais. Além disso, com radiografias que mostram que ela tem implantes no cérebro de objetos não classificados, e que, por fim, ela tem filmagens e imagens do que, segundo ela, é um feto alienígena de uma gravidez interrompida. Outras das evidências encontradas no corpo de Giovanna, depois das supostas abduções, foram as marcas e queimaduras, e um elemento químico desconhecido, de caráter fosforescente, que, segundo Giovanna, foi utilizado por parte dos seres como uma espécie de desinfetante, para evitar qualquer tipo de contaminação de radiação entre ela e os seres. Como se não bastasse, ainda fotografou e filmou as supostas naves dos seres. Inclusive conseguiu fotografar um dos seres do tipo Grey, de uma clareza impressionante. Inclusive vai ser a capa do vídeo. Giovanna conta ainda que todo esse processo de inseminação artificial faz parte de um projeto de reprodução alienígena, que tem como objetivo a criação de uma espécie híbrida. Somos a única espécie compatível com seres para criar uma espécie híbrida, afirmou Giovanna. A notícia começou a espalhar-se na vizinhança e não caiu bem para alguns. E sob forte pressão dos vizinhos, Giovanna foi obrigada a deixar a casa onde morava e abandonar o emprego. Tentei queixar-me à polícia, mas acabaram só rindo de mim. Ninguém acredita em mim, mas acredito que muitas mulheres tenham passado o mesmo que eu, mas tenho medo de revelar isso. Meus primeiros encontros com esses seres que eles chamam de cinzas começaram por volta dos 5 anos de idade, embora naquela época eu não tivesse plena consciência de que esses seres eram alienígenas de outros mundos. Eu morava com minha família em uma fazenda longe da aldeia e não havia outras famílias no bairro. Eu não tinha muito contato com outras crianças, então não percebia que esses seres poderiam ser diferentes de mim e das outras crianças, ou talvez conseguissem me fazer acreditar que eram amigos que vinham brincar. Então me disseram para nunca contar à minha família dessas reuniões que tinha quando criança. Obedeci imediatamente, pois não conhecia ninguém além de meus irmãos e irmãs, e não queria que eles fossem impedidos de vir brincar comigo por algum motivo, por sua família ou minha. Muitas vezes eles vinham quando eu estava no balanço debaixo da minha grande árvore favorita. Falavam comigo sobre muitas coisas e me diziam para prestar atenção, porque as coisas que eles me contavam seriam úteis no futuro, quando eu fosse mais velha. Aos 19 anos, esses seres que sempre se comunicaram comigo telepaticamente. Aos 19 anos, esses seres que sempre se comunicaram comigo começaram a me comunicar-se telepaticamente. Começaram em pequenas doses a me contar de onde vieram, me dizendo que era uma raça alienígena. Todos são iguais na aparência. Tinham grandes olhos negros, a pele lisa como do golfinho, usavam uma espécie de segunda pele com um terno justo que aderia perfeitamente ao corpo sem pelos. Também notei a falta de zíperes e botões. Eles me disseram que eu deveria ir com eles e que agora estava pronta. Eu não entendi o que eles queriam dizer. Tenho várias memórias confusas que desde meus 12, 13 anos me levaram a bordo de seus discos voadores. Memórias que tentei esquecer porque não gostei do que fizeram comigo. Fico sem a lembrança daquela cama fria e lisa de metal em que fui colocada. Ao meu redor, 4 ou 5 desses que vi não tinham crescido. Tinha uma altura que não passava de 60 a 80 centímetros. Mas na minha frente havia outro com mais de 1 metro de altura,
com a pele mais escura e um rosto mais esticado sobre as cabeças do que eu pensei. Em vez disso, eles tinham uma cabeça enorme em comparação com o corpo, mas com um formato de coração. Era bem estranho. Lembro de sentir fortes dores na parte inferior do abdômen. E alguns deles falaram comigo telepaticamente, tentando me tranquilizar, dizendo para eu ficar calma e tranquila, que tudo acabaria rapidamente e eles me levariam para casa imediatamente. Eu não podia contar aos meus pais o que estava acontecendo. Não era fácil para mim encontrar as palavras certas. Também porque não sabia. Não sabia defini-los, sabia se eram sonhos, fantasias, loucuras. Muitas vezes pensei que era isso. Tinha muita confusão e compreensão disso tudo. Muitas vezes perguntei por que eles faziam essas coisas comigo. A resposta era sempre a mesma. Eles precisavam de mim como humano. Trata-se de uma raça desesperada que há milhões de anos, abusando da energia nuclear em seus planetas, acabou adoecendo e tornando-se estéril. Seus atributos sexuais se atrofiaram. Consequentemente, desde que seu planeta chegou ao fim, eles começaram a viajar no espaço, em busca de planetas aos quais pudessem adaptar suas vidas, mas também em busca de uma raça biologicamente compatível com eles para poder aproveitar alguns elementos encontrados em nosso corpo, para poder curar algumas doenças. Ainda assim, eles usaram células-tronco que podiam ser modificadas em laboratório para serem compatíveis com sua estrutura física e biológica. Conheci várias raças alienígenas, além dos Greys, por exemplo. Conheci a raça dos reptilianos, que são seres altos e podem assumir a forma de seres humanos. Eles fizeram acordos com governos para poderem controlar grandes massas de pessoas e manobrar seus pensamentos, seu comportamento, inclusive para fins de guerra. Na verdade, eles discutem e travam guerras com muitas espécies extraterrestres que não aceitam seu trabalho. Atualmente, colaborando no meio militar, sua natureza tem grande influência no auxílio de construção de armas de nova geração. Felizmente, também existem outras raças, como os Pleiadianos, Sírios e outras raças que frequentemente intervêm para tentar bloquear a mão desses agressores. Como todos os planetas têm sua própria vibração, inclusive o nosso, os habitantes destes têm nossa vibração negativa atual que está repercutindo nele. Segundo eles, leva muito tempo, já que apenas um pequeno círculo de pessoas tem a capacidade de aprender e concretizar seu intento. A preguiça e a vontade de querer elevar a parte da massa vai envolver uma seleção, e aqueles que não puderem abandonar costumes, virtudes e vícios terrenos estarão destinados a sucumbir às suas próprias ações. Apenas alguns poucos eleitos terão a possibilidade, após este planeta ser aniquilado pela enésima vez pela mão do homem, e haverá a possibilidade de trazer uma nova civilização, mais evoluída e equilibrada. Mas isso não acontecerá por mais de 50 anos. O texto aqui que eu peguei é um pouco confuso, porque acredito que foi traduzido ao pé da letra, mas vamos lá, vamos continuando. Eles viajam dobrando espaço-tempo. Dizem que nossas leis físicas são completamente diferentes lá fora. Eles podem se mover criando um espaço de tempo, nas quais, em um nanosegundo, podem estar 20 anos-luz da Terra. Frequentemente, eles retornam aos seus planetas para levar material que não existe aqui na Terra ou em outros planetas. Conhecendo o homem, preferem que ele permaneça com seus conhecimentos limitados na construção de foguetes com propulsão atômica, ainda hoje como na década de 60. Pois se conseguirem construir aeronaves parecidas com as deles, começarão a invadir qualquer planeta habitável e explorar todos seus recursos para objetivos comerciais. E é isso que está acontecendo com as missões em andamento para a Lua e em breve para Marte. A italiana Giovanna conseguiu tirar fotos dos seres que continua a visitá-la. A foto abaixo, que vai ser aqui da capa, foi tirada em 8 de maio de 2022. A foto de corpo inteiro parece que o Grey, o extraterrestre, está passando por um portal. Então eu vou deixar aqui o link da fonte da entrevista dela pela jornalista Natácia e Romina Malizia. Foi aí que fez a entrevista dela, um caso para mim muito interessante. Inclusive eu também vou deixar na segunda parte, que é uma entrevista, aqui no link também. Então tá aí
Caso da italiana Giovanna Poda, que frequentemente é abduzida por raças alienígenas.